Então, nesta aula, nós vamos ver um assunto chamado núcleos ativos de galáxias. Núcleos ativos de galáxias são um tema muito interessante e são conhecidos, curiosamente, há muito tempo, mas não se percebeu, quando eles foram descobertos, qual era o real significado desses núcleos ativos de galáxias, não é? A primeira galáxia desta categoria, que mais tarde veio a se chamar de galáxia de Seyfert, foi uma galáxia chamada NGC 1068, né? Uma galáxia famosa. No ano de 1908, um sujeito chamado Fath, um astrônomo chamado Fath, tirou um espectro desta galáxia e publicou uma nota dizendo que ela tinha um espectro muito curioso, que lembrava muito o espectro de nebulosas planetárias, que não são galáxias, são nebulosas da Via Láctea, não é? Porém que as linhas eram muito mais alargadas, muito mais largas do que a das nebulosas planetárias, né? Mais tarde, em 1912, um outro astrônomo chamado Slipper conseguiu medir pela primeira vez a velocidade radial dessa galáxia. Isso em 1912. Vejam que muito tempo antes do Hubble descobrir a lei de Hubble. Então, esta galáxia já tinha a velocidade radial medida por efeito Doppler. Pelo deslocamento das linhas, é relativamente fácil você medir, usando o efeito Doppler, qual é a velocidade da galáxia. Então, em 1912, esse sujeito Slipper já media as velocidades radiais e esta galáxia, NGC 1068, foi uma das primeiras galáxias que ele conseguiu medir a velocidade radial. Quando você olha agora nessas duas imagens, são duas imagens modernas, né? Esta é no óptico, na luz visível, e esta é no infravermelho próximo, né? Então, vocês podem perceber facilmente que se trata de uma galáxia espiral, né? Barrada. Tem uma barra, mas ela tem um núcleo muito conspícuo, um núcleo muito forte, né? E é esse núcleo que mostrou, então, essas características espectrais fora do comum para a época, né? O tempo foi passando e os astrônomos foram descobrindo outras galáxias com essas características. Até que em 1942, um sujeito chamado Carl Seyfert, 1943, perdão, publicou um artigo que mostra 6 galáxias com essas mesmas características espectrais muito estranhas. Quer dizer, todas as 6 galáxias tinham linhas em emissão muito fortes e linhas em emissão muito largas, típicas de nebulosas planetárias ou de outras nebulosas, porém, as linhas eram muito mais largas. Então, essas galáxias, hoje são todas elas muito populares, né, na astronomia, NGC 3516, NGC 4051, 7469, 4151, a nossa conhecida aqui, 1068, e NGC 1275. Convém notar que essas galáxias aqui são todas relativamente parecidas, né? Elas parecem todas serem galáxias espirais, né? Com núcleo muito brilhante. Esta última, NGC 1275, ela é um pouco diferente. Porque se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que tem um enxame de galáxias próximas, quase com o mesmo brilho,
um pouquinho mais fraca, mas quase com o mesmo brilho. Essas galáxias todas estão à mesma distância. É o chamado aglomerado de Hércules. E a galáxia NGC 1275 é a galáxia central desse aglomerado. Então, essa galáxia tem umas características realmente distintas das outras 5. E até hoje, essa galáxia 1275 é uma das galáxias mais misteriosas, ainda não muito bem compreendida, nesse contexto de núcleos ativos de galáxias. Mas todas essas galáxias têm um núcleo bem brilhante, um núcleo que salta à vista, salta aos olhos, né? Parece uma estrela muito brilhante lá no centro. Bom, quando finalmente, 20 anos depois desse trabalho do Carl Seyfert, o Martin Schmidt descobriu o primeiro quasar, lembre-se que a descoberta dos quasares foi um feito que chamou muita atenção na época, dos astrônomos, mas também da opinião pública, chamou muita atenção. Por quê? Porque os quasares apresentavam uma velocidade gigantesca, velocidade muito grande, uma fração significativa da velocidade da luz, né? Se esta velocidade fosse colocada na fórmula da lei de Hubble, isso daria distâncias de bilhões de anos-luz, né? O que corresponderia a uma luminosidade muito grande, luminosidade de 1000 vezes a luminosidade de uma galáxia inteira, né? Isso era uma coisa muito espantosa, e o espanto aumentou muito quando se descobriu que esses objetos têm uma variabilidade temporal muito acentuada, né? Variam, o fluxo, a luminosidade varia com escala de tempo de 1 mês-luz, 1 ano-luz, e, portanto, tem que ser extremamente compactas. Veja que a Via Láctea tem um diâmetro de 90.000 anos-luz. Então, se houvesse uma perturbação da Via Láctea, e se essa perturbação se propagasse com a velocidade da luz, levaria 100.000 anos para ter uma variação significativa da Via Láctea, né? Portanto, se você tem um objeto cuja variação é de 1 mês no tempo, ela vai ter uma dimensão que é da ordem ou menor do que 1 mês-luz, né? Portanto, um pouco maior do que o Sistema Solar, né? Uma dimensão bem menor do que a estrela mais próxima de nós, que é Alfa de Centauro. Muito bem. Mas os espectros dos quasares lembravam muito os espectros das galáxias de Seyfert, então chamadas as galáxias de Seyfert, que começaram com essa lista de 6, mas depois elas foram lentamente crescendo, né, em número. Então, os espectros eram muito parecidos. Isso chamou a atenção de muita gente, mas demorou-se muito a perceber que se tratava da mesma classe de objetos. Isso só passou a ser considerado mais seriamente quando alguém procurou as placas históricas dessa galáxia aqui, NGC 4151, e estudou a variação do fluxo desse núcleo. E viu que esse núcleo também oscilava em brilho tremendamente, com uma escala de tempo muito curta. Mas isso só se percebeu depois que se verificou que os quasares variavam muito em brilho. Vocês podem até se perguntar, mas como assim? Por que tinha observações, muitas observações dessa... E não era sabido que essa galáxia tinha um núcleo variável. Por que não era sabido? Porque simplesmente não ocorreu na cabeça de ninguém que isso pudesse acontecer. Que uma galáxia pudesse variar de brilho de um dia para outro, ou de uma semana para outra. Isso não passava pela cabeça de ninguém. Então ninguém procurou isso.
Quando viram que os quasares tinham essa variação de brilho, aí foram olhar e encontraram que essas galáxias de Seyfert têm também, além de um espectro muito semelhante com o dos quasares, uma variação temporal do brilho que também é muito parecido com o dos quasares. Tá? Aí começou-se a perceber que talvez esses núcleos ativos de galáxias, estas galáxias de Seyfert, tivessem talvez a mesma natureza dos quasares. E isso tinha uma importância muito grande. Por quê? Porque os quasares, lembrem-se, quasar é um objeto extremamente luminoso a uma distância muito grande. Né? A uma distância tão grande que você não enxerga a galáxia em torno dele se ele estiver associado a uma galáxia. E ele brilha 1000 vezes mais do que a galáxia. Não há maneira de você detectar a galáxia. Tá certo? Não há como. No entanto, as galáxias de Seyfert, todos esses fenômenos espectroscópicos e de variabilidade tão brilhante sempre estão no núcleo de uma galáxia. Então, isso talvez começou a sugerir que os quasares talvez também fossem núcleos de galáxias. Mas que, dada a distância e dada a luminosidade, você simplesmente não podia ver a galáxia em volta dos quasares. Né? No entanto, esta coisa que hoje parece relativamente simples, não foi tão simples assim. Porque muita gente não acreditava que pudesse haver uma emissão de tanta luminosidade numa região do espaço, num volume tão pequeno. Ninguém acreditava que isso fosse ser possível. Tá? Mas havia outras semelhanças. Não era só a questão do espectro, não era só a questão da variabilidade. As radiogaláxias. As radiogaláxias. Esta é a galáxia Centaurus A. Ela é tida como o núcleo ativo de galáxia mais próximo de nós. Ela está a cerca de 4 megaparsec de distância. Então, vocês vejam, aqui vocês têm uma imagem óptica da galáxia de Centaurus A. Ela é um pouco mais forte, um pouco mais ampliada, está aqui a imagem óptica. Né? E superposta à imagem óptica, você tem uma imagem feita em rádio. Então, vocês vejam que a imagem rádio apresenta um jato e depois 2 lobos muito intensos, né? Que parece ser o término do jato. Né? Mas esse tipo de estrutura em rádio também era vista em quasares. Isso é uma radiogaláxia. Nos quasares, você tem uma estrutura como, por exemplo, esse objeto aqui. Né? Um ponto aqui, que é o quasar, um jato e, finalmente, 2 lobos extensos. Isto é um quasar de magnitude 16,6 e com redshift de 0,77. Isto é, uma proporção muito significativa da velocidade da luz. Seria a velocidade de afastamento desse quasar. Imagine, naquela época, alguém dizer que tem uma galáxia se afastando de nós com uma velocidade tão grande assim. Isso era quase que inconcebível. Né? Agora, vejam esse objeto lá de cima, é um quasar, né? Isso aqui, esse ponto é um quasar chamado 3C175. Isto é objeto de número 175 do terceiro catálogo de Cambridge. Agora vocês vejam 3C405, que é objeto 405 do terceiro catálogo de Cambridge, também conhecido como Cygnus A. Por que Cygnus A? Porque é a radiofonte mais brilhante da constelação de Cisne, Cygnus A. Tem essa denominação. Essa galáxia tem uma velocidade muito pequena. O redshift é muito pequeno e o brilho no óptico é semelhante a esse quasar.
Aqui é 16,6, aqui é um pouco mais fraco, 17. Está aqui o objeto. E vejam como é que é a estrutura em rádio desse objeto. A impressão, à primeira vista, dá a impressão de que alguém se enganou, né? É o mesmo objeto. Tá certo? Você tem um ponto brilhante aqui, tem um jatozinho ligando aqui umas pontas bem brilhantes, né? Associados, dois pontos bem brilhantes em cada um, né? E essa região é extensa. Não é o mesmo objeto, são objetos distintos. Só que uma é uma radiogaláxia muito próxima e outra é um quasar muito distante. O que vocês concluem disso? É a mesma coisa, né? Dá vontade de dizer que é a mesma coisa. Mas em ciência a gente não pode tirar conclusões apressadas. Você não pode se basear em aparência e concluir, isto é exatamente a mesma coisa. Porque se você calcular a luminosidade desses bichos, você vai descobrir que as luminosidades são milhares de vezes diferentes. Uma é milhares de vezes maior do que a outra. Tá? Então, vamos dizer assim, você vê um ratinho e um elefante, eles têm focinho, têm boca, têm duas orelhas, têm uma cauda, portanto é a mesma coisa, certo? É bom fazer o teste do DNA, né, para ver se o DNA é igual, né? Então, não é que a gente pode tirar conclusões muito precipitadas, né? O cientista tem que ser um pouco mais cauteloso, né? Mas estamos agora trabalhando com mais do que uma evidência, né? Nós temos objetos que têm espectros muito semelhantes, que têm um comportamento temporal de variabilidade muito semelhante, e tem uma estrutura em rádio muito semelhante. Certo? Isso, evidentemente, faz com que se passe a acreditar que possam realmente ser objetos semelhantes. Mas, ainda assim, teve muita gente muito descrente de que fossem objetos iguais. Uma das maneiras de a gente sair desse impasse é a gente descobrir o modelo dos quasares, o que é um quasar e o que é um núcleo ativo de galáxia, separadamente, né? E acabou sendo mais ou menos isso que aconteceu, né, ao longo da história destas décadas que se seguiram ao ano de 1963, que foi o ano em que os quasares foram realmente descobertos, né? Aqui nós temos um outro caso de uma radiogaláxia associado a uma galáxia chamada M87. Uma galáxia muito gigante, elíptica, e que é a galáxia central do aglomerado de Virgo, que são 800 galáxias, né? Todas elas girando mais ou menos em torno dessa M87. E aqui tem um núcleo ativo muito distinto, né, da galáxia. A galáxia é toda essa nebulosidade em volta. E aqui um jato em rádio, mas esse jato também é visível no óptico. Essa fotografia foi tirada pelo telescópio espacial Hubble. Então você vê que no óptico também você vê esses jatos. E esses jatos têm 100, 200 mil anos-luz de extensão. Tipicamente 200 mil anos-luz de extensão, né? São jatos muito grandes, muito fortes, né? Mas galáxias de Seyfert, núcleos de galáxias de maior ou de menor brilho, começaram a ser observadas em muitos objetos, em muitas galáxias, né? Muitas galáxias começaram a apresentar núcleos muito fracos, que você tem que fazer um esforço muito grande para
ver o que tem lá dentro. E quando você finalmente tira um espectro, você percebe que esse espectro é muito parecido com as galáxias de Seyfert clássicas, ou com os quasares clássicos, né? Então, essa aqui, que é NGC 55, né? A e aqui 55b, ambos têm núcleos ativos, né? Espectros semelhantes ao das galáxias de Seyfert, de alguma maneira semelhante às galáxias de Seyfert. Esta aqui é M101, é uma outra galáxia que vocês podem ver, tem braços espirais muito acentuados, né? É essencialmente uma galáxia SC, que não tem bojo nenhum, mas tem lá um pequeno núcleo, né? Se você estudar esse núcleo com cuidado, você vê que tem indicações de ser um núcleo ativo também. Ao estudar, então, essas galáxias de Seyfert com mais cuidado, percebeu-se que existem duas categorias de galáxias de Seyfert. Elas vêm em duas espécies. Tá? E essa descoberta acabou tendo um papel relativamente importante na compreensão final de que bicho que se tratava. Essas duas categorias são chamadas de galáxias de Seyfert do tipo 1 e galáxias de Seyfert do tipo 2. Né? Aqui nós temos o espectro da galáxia de Seyfert NGC 4151, que é uma galáxia de Seyfert do tipo 1, que é uma das 6 galáxias da lista de Seyfert, e que foi esta que demonstrou ser altamente variável. Foi a primeira galáxia de Seyfert que foi descoberta ter uma grande variabilidade. Aqui nós temos uma outra galáxia, que é chamada de galáxia de Seyfert tipo 2, que é NGC 4941, né? E comparem este espectro aqui em cima com esse espectro de baixo. Apenas para vocês terem uma noção mais precisa do que vocês estão vendo, aqui em cima eu mostro um espectro de uma galáxia normal, tá? NGC 3368. Uma galáxia normal tem muitas linhas em absorção e nenhuma linha em emissão, né? Essa é uma galáxia normal. Essas duas galáxias têm uma emissão de linhas muito forte e linhas de absorção também, mas em geral muito fracas, porque o contínuo desses núcleos também emite fortemente e, de uma certa maneira, ofusca as estrelas. Você não consegue ver as características das estrelas, porque o contínuo, este contínuo aqui, é muito forte. Vocês perceberam as diferenças entre a galáxia de Seyfert 1 e uma galáxia de Seyfert 2? Qual é a diferença principal? É a largura das linhas. Vocês vejam que uma galáxia de Seyfert 1, você tem a série de hidrogênio, chamada série de Balmer de hidrogênio, H-alfa, H-beta, H-gama, H-delta e assim por diante. São linhas muito largas. No mesmo espectro, você vê linhas estreitas. Estas linhas estreitas são linhas proibidas. São linhas proibidas pela mecânica quântica, porque elas correspondem a transições que não são permitidas nos cálculos da mecânica quântica, porque elas são raras de ocorrer. Então, elas não ocorrem em laboratório. Mas num gás astrofísico, que tem uma densidade normalmente muito menor do que a densidade de laboratório, se um átomo desses é excitado, ele pode ficar num estado excitado durante muito tempo e acaba decaindo, emitindo uma linha proibida. Só em nuvens de muito baixa densidade. Este é o pequeno detalhe. E estas linhas proibidas, elas sempre são muito mais estreitas, aqui numa Seyfert 1, muito mais estreitas do que as linhas de hidrogênio. Numa Seyfert 2,
você vê também as mesmas linhas de hidrogênio e também as mesmas linhas proibidas. Mas a largura das linhas proibidas e das linhas de hidrogênio é igual. Tá? O que significa isso? Bom, durante muito tempo, isso foi também uma coisa misteriosa, que complicou o jogo, né? Além, então, de ter quasares, de ter radiogaláxias, de ter galáxias de Seyfert e assim por diante, você tinha duas categorias de galáxias de Seyfert. Em uma delas você tinha linhas muito largas, em outras você não tinha essas linhas largas, né? Mas nas duas você tinha linhas proibidas, sempre estreitas. Tá? Por que essas linhas são largas e por que elas são estreitas? O que determina a largura de uma linha dessas? Desde o começo se pensou que fosse, de alguma maneira, um alargamento devido ao efeito Doppler. Você tem um gás com turbulência e que faz com que a linha seja mais alargada ou menos alargada. E o que determina por que ela é mais alargada é a velocidade dessa turbulência. Então, se você tem movimento turbulento de alta velocidade, você pode ter linhas largas. Se você tem turbulência de baixa velocidade, você vai ter linhas estreitas, né? Muito bem, então, as duas categorias de galáxias de Seyfert, né, são estas, e durante muito tempo se imaginou que talvez as duas categorias correspondessem a fenômenos fisicamente distintos. Então, com isso, nós vimos que galáxias de Seyfert, que atualmente são chamados de núcleos ativos de galáxias, têm um comportamento muito semelhante ao dos quasares, né? Se eles são objetos, de fato, que têm a mesma natureza dos quasares, demorou muito tempo para nós concluirmos. Mas, hoje, nós temos uma noção precisa de que todos esses objetos são manifestações distintas de buracos negros gigantes que capturam matéria, e esses buracos negros estão sistematicamente localizados no centro das galáxias. Então, esta é essencialmente a explicação tanto dos quasares quanto dos buracos negros.